Retrospectiva 2022. A partir de hoje, você vai rever aqui no Jornal da Justiça os principais julgamentos desse ano no Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, o plenário do Supremo estabeleceu medidas para combater a letalidade policial em comunidades do Rio de Janeiro. Entre as medidas está a criação de um plano para evitar mortes nas ações da polícia. Os ministros examinaram embargos de declaração propostos pelo Partido Socialista Brasileiro. O julgamento discute uma decisão do ministro Edson Fachin, confirmada pelo plenário na DPF 635, que no ano passado impôs uma série de medidas para diminuir o número de mortes em operações policiais nas comunidades do estado do Rio de Janeiro. Os recorrentes alegam que há contradições e omissão no acórdão do STF, que deferiu medida cautelar para suspender a realização de operações em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19 e pedem esclarecimentos sobre a amplitude da decisão cautelar, levando em consideração o provimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. O plenário, então, analisou as medidas propostas pelo relator. Houve pontos em que os ministros divergiram. Foi o caso da medida que restringe o uso da força letal por policiais somente para casos extremos ou quando exauridos todos os meios para proteção da vida. Outro ponto divergente foi a determinação de um prazo para que o Estado instale GPS e sistemas de gravação em viaturas e nas fardas dos agentes. Os ministros também discordaram sobre a suspensão do sigilo sobre os protocolos de atuação policial. Diante de alguns pontos controversos, o ministro Edson Fachin fez ajustes conforme o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas manteve a divergência em relação a alguns pontos, como a suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial do Rio de Janeiro e ainda sobre a determinação de que o MPF investigue a suposta violação à ordem do STF que suspendeu as operações. Entre as medidas propostas pelo ministro Edson Fachin, o plenário validou as seguintes: determinar a elaboração de um plano de redução da letalidade policial, criar um observatório judicial sobre polícia cidadã, dar prioridade às investigações sobre mortes envolvendo crianças e adolescentes, determinar que ambulâncias sejam disponibilizadas em operações policiais e determinar que buscas em residências sejam realizadas somente durante o dia, justificadas por auto circunstanciado enviado à Justiça, com proibição do uso de domicílio ou imóvel privado com base operacional da polícia sem prévia autorização. As estatísticas dos observatórios de direitos humanos, elas revelam que a predominância entre os mortos dessas operações de jovens negros, pobres e desarmados. E, por outro lado, os policiais também são vítimas inconscientes dos efeitos deletérios dessa violência e desse terror.